Olá, seja bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir o que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Vem comigo. O governo federal autorizou a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. O objetivo é evitar a falta do alimento e também o aumento dos preços por conta das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, estado que é responsável por 70% da produção nacional desse grão. Vamos ver. A ideia do governo é conceder, em média, R$ 5,00 de subsídio para que o preço do arroz nas gôndolas fique na margem de R$ 20,00. Os produtos serão importados de países do Mercosul e direcionados a pequenos comércios nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. O Planalto já publicou uma medida provisória para autorizar a compra até 1 milhão de toneladas de arroz para repor os estoques públicos, após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. O estado é responsável pela produção de cerca de 70% do cereal no país. As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram a logística do transporte de produtos agrícolas. Além disso, uma parte dos insumos, que já havia sido colhido das lavouras, se perdeu devido aos armazéns que ficaram alagados. O objetivo do governo com a importação é evitar um aumento do valor do arroz para o consumidor final. E muitos sobreviventes foram levados para abrigos e alguns desses locais também estão recebendo animais de estimação resgatados. São mais de 11.500 bichos que foram salvos até o momento. Quase 3 semanas depois da água invadir cidades do estado gaúcho, voluntários ainda lutam contra o tempo para salvar vidas. Hospitais de campanha improvisados e abrigos foram montados para atender os animais afetados pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Na área do antigo gasômetro, em Porto Alegre, foi instalado um dos principais pontos de partida de embarcações e desembarque de evacuados. Muitos chegam com animais de estimação debaixo dos braços e enrolados em toalhas. Alguns bichinhos são trazidos após dias molhados e sem comida. Nós estamos montando aqui um hospital de campanha, tá? Para receber todos esses animais que estão vindo do gasômetro e necessitando sair da água e ter um primeiro atendimento. Depois daqui eles são deslocados para abrigos temporários. O estacionamento de um shopping na capital gaúcha se transformou em um desses abrigos para animais de estimação. Nós cedemos esse andar da garagem do shopping para receber esses animaizinhos num ambiente seguro, num ambiente onde eles consigam ficar aqui e que se faça um trabalho de cadastramento para que os tutores tenham a oportunidade de identificar. A etapa seguinte é buscar os tutores desses animais, procurar os tutores. Então nós temos alguns instrumentos para isso. O site, as redes sociais, Instagram. Então, se esses animais, se nós não encontrarmos as famílias desses animais, nós partiremos para uma terceira etapa, que é a adoção. E você sabia que ao preencher a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode aproveitar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? A ajuda pode ser feita tanto se houver imposto devido quanto a restituir. Olha só. No momento em que o contribuinte vai preencher a declaração do imposto de renda, ele já pode fazer doações a fundos de crianças ou idosos de qualquer parte do Brasil. Depois disso, ao longo de todo o ano, ainda é possível doar. E nesse caso, é permitido ajudar, além de crianças e idosos, outros tipos de fundos, como aqueles de incentivo à cultura, ao esporte, até à atividade audiovisual. E como é o próprio contribuinte que escolhe o estado a ser beneficiado com a doação, muita gente tem optado por ajudar os gaúchos diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Então, como é que funciona? Para quem ainda não acertou as contas com o leão, a doação deve ser feita no momento da declaração. Lembrando que o prazo final é o dia 31 de maio. Então, no site ou aplicativo da Receita, o contribuinte preenche todos os dados da declaração e depois é só clicar no ícone Doações, escolher o tipo de entidade e estado a ser beneficiado e inserir o valor a ser doado. Depois é só clicar em OK, enviar a declaração e pagar uma pequena taxa para a doação, que é um DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais.
Mas os valores recolhidos nos DARFs são compensados posteriormente, segundo a Receita Federal. E o contribuinte não paga nada além do valor original do imposto devido. Agora, quem já entregou a declaração em 2024 e não tem mais como fazer esse processo todo, também pode ajudar. Mas só terá o desconto no cálculo do imposto de renda do ano que vem. Para isso, é preciso pegar o comprovante da doação e anexá-lo na próxima declaração. E por falar em atitudes solidárias, olha só que bacana o projeto desse colégio do Rio de Janeiro. Ele criou uma horta orgânica com um destino bem específico. Os produtos colhidos serão enviados para as creches da comunidade da Rocinha, que é a segunda maior do país. A iniciativa partiu de pais e alunos do colégio Aplicação Teresiano PUC-Rio. A ideia do projeto é promover uma alimentação mais saudável para estudantes e funcionários das creches comunitárias da Rocinha. Segundo os fundadores do projeto, a preocupação é o consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados, principalmente entre crianças, e com o aumento de casos de obesidade infantil. Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos. A instalação da horta tem verduras variadas como alface, couve, espinafre, rúcula, agrião e temperos. A produção será crescente e poderá chegar a 300 quilos de alimentos por mês. Esse tipo de plantação tem ganhado espaço ao redor do mundo. Escolas e universidades nos Estados Unidos e na Europa estão adotando o sistema e utilizando alimentos orgânicos nas dietas dos estudantes. Além de ocupar um espaço menor, a horta também tem uma produção 2,5 vezes mais rápida do que a convencional, graças aos nutrientes usados na água. Além disso, os alunos do Colégio Teresiano participarão do cuidado desde o berçário até a colheita destes alimentos. Já os alunos mais velhos aprenderão conceitos sobre germinação, fotossíntese e sistema de irrigação, bem como noções de custos, distribuição e vendas. Todos os colaboradores ainda terão direito a uma cesta de alimentos por mês, podendo escolher todas as verduras disponíveis. Os pais da comunidade da Rocinha também terão acesso, podendo comprar os itens a preço simbólico, para dar continuidade à alimentação saudável em casa. E começou nessa semana o Desenrola Pequenos Negócios. Desde segunda-feira, os microempreendedores individuais e os proprietários das pequenas empresas podem renegociar as suas dívidas. O programa do governo federal é para empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 4.800.000 por ano, com débitos contraídos até o dia 23 de janeiro de 2024. Os bancos associados à Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Empreendedorismo, vão oferecer descontos de até 90% para o acerto das contas atrasadas. O prazo para a realização das negociações é até 31 de dezembro de 2024. Para participar do programa, basta entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da sua instituição financeira, pelas agências, na internet ou através do aplicativo, para ter acesso às condições especiais de renegociação dessas dívidas. Somente dívidas do setor financeiro serão consideradas dentro do programa Desenrola Pequenos Negócios. Serão beneficiadas dívidas não pagas até 23 de janeiro deste ano. Os micro e pequenos empresários que aderirem ao programa poderão ter entre 40% e 90% de desconto, além da retomada de crédito e empréstimos financeiros, a retomada da regularização e formalidade empresarial, entre outras vantagens. As empresas que tiverem interesse devem buscar informações dentro dos canais oficiais dos bancos que aderirem ao programa. Não devem ser aceitas quaisquer ofertas de renegociação que ocorram fora das plataformas dos bancos. Caso desconfie de alguma proposta ou valor, entre em contato com o banco nos seus canais oficiais. O Desenrola Pequenos Negócios é um dos pilares do Acredita Brasil, um programa do governo federal para fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar o crescimento econômico do país.
É uma nova versão do programa Desenrola Brasil, que termina no próximo dia 20 de maio e que já beneficiou 15 milhões de brasileiros e possibilitou a renegociação de aproximadamente 50 bilhões de reais em dívidas. O que vai introduzir respostas geradas por inteligência artificial às consultas feitas por usuários nos Estados Unidos. Essa atualização, considerada a mais importante da empresa em 25 anos, pode mudar a forma como usamos a internet. A inteligência artificial vai ter mais espaço na vida das pessoas que utilizam o Google nos Estados Unidos. A empresa anunciou que vai introduzir a tecnologia às consultas feitas por usuários no país. Esta é uma das maiores atualizações do seu motor de buscas em 25 anos e logo vai estar disponível em outros países. Com a mudança, muitos dos resultados de buscas do Google apresentarão um visual geral, gerada por inteligência artificial no topo da página, antes da listagem típica de links e recursos. A novidade parece ser uma resposta à pressão crescente de outros buscadores alimentados por inteligência artificial, como o Perplexity. Também teria influência dos rumores de que a OpenAI, criadora do ChatGPT, está desenvolvendo a própria ferramenta de busca com inteligência artificial. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente final de semana e até mais. Olá, seja bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir alguns dos assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vem comigo. O movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. E um balanço da Secretaria Nacional de Trânsito reforça ainda mais essa importância. O levantamento revelou que 275 motoristas são multados por hora sem o cinto de segurança nas rodovias. Além do risco de morte em acidentes, a falta do equipamento é considerada grave, com perda de 5 pontos na CNH e multa. Os dados foram registrados em 2023 pela Secretaria Nacional de Trânsito. A infração por não usar o equipamento, tanto o condutor como o passageiro, é considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro, com perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 195. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso do dispositivo reduz em até 60% o risco de morte e ferimentos graves para passageiros no banco da frente e em até 44% para os do banco traseiro. O estudo publicado pela entidade ainda comprova que entre as vantagens dos cintos de segurança se deve à prevenção da ejeção de ocupantes contra o para-brisa do carro. Um levantamento da concessionária Arteris mostrou que a maioria das pessoas que morreram em acidentes em rodovias no ano passado estava sem o cinto de segurança. Na Arteris Via Paulista, no interior de São Paulo, 62% das vítimas de acidentes fatais estavam sem o equipamento. No Maio Amarelo, Campanha Nacional de Segurança no Trânsito, a concessionária reforça suas ações de conscientização sobre o uso do cinto de segurança, entre outros temas de valorização da vida. Maio é também Furta-Cor. Levanta a bandeira sobre a importância de cuidar da saúde mental materna. Segundo dados da Fiocruz, a depressão pós-parto acomete mais de 25% das mamães aqui do nosso Brasil. E as transformações têm início na maternidade. Elas interferem não só na saúde mental da mulher, mas de toda a família. Não é de hoje que a romantização da maternidade vem sendo questionada. Apesar de ainda ser um dos maiores sonhos de muitas mulheres, ser mãe não é nada fácil. E controlar as emoções diante de tantas mudanças é um verdadeiro desafio, até mesmo para quem estudou psicologia, como a Nívia. Eu me cobrava a perfeição
de ser a mãe perfeita, aquela mãe que faz tudo pelos filhos, que sabe a resposta para tudo, né? E quando eu me via na posição de não saber, eu me sentia muito incompetente, muito que a maternidade não era para mim. O emocional abalado prejudicava a mãe e seus 3 filhos. Eu ficava irritada, eu ficava sem paciência, eu ficava brava com coisas que não precisavam ficar e depois eu me arrependia. A psicóloga conta que não conseguia dividir o problema com ninguém. Era como se fosse obrigada a engolir o choro e aprender na marra a ser mãe. Até que conheceu o movimento Maio Furtacor, a campanha que trata da saúde mental materna. Eu me senti acolhida. Né? Tudo começou a fazer sentido para mim. Com o movimento eu entendi que a gente precisa se acolher, a gente precisa não exigir a perfeição, né? A gente pode ser humana só. A campanha idealizada no Brasil em 2020 hoje já está em 14 países. Acontece em maio, justamente por ser o mês das mães. E chama-se Furtacor, porque, assim como a coloração, formada por várias tonalidades, é a maternidade, com suas diversas nuances. E para reforçar o conceito de sororidade, colaboração e empatia, especialmente entre as mulheres, o tema deste ano é este: uma mãe leva a outra. E a campanha ganhou até música. Leva outra, leva uma, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe. O Maio Furtacor visa transformar a ideia que se tem no mundo sobre o papel da mãe, como explica a psicóloga perinatal Natália Aguilar, uma das representantes do movimento. Essa questão social que existe, né, impregnada na nossa sociedade, de que a mãe é quem cuida, a responsabilidade é da mãe, a culpa é da mãe, enfim, tudo é a mãe. E essa é só uma das razões que tornam uma mãe mais vulnerável a ter a saúde mental abalada. Porque existe uma questão de queda de hormônio, existe uma questão de amamentação, ausência de sono. Se eu tenho um cansaço físico muito intenso, isso vai reverberando de outras formas no nosso estado mental. Daí a necessidade de buscar ajuda, como enfatiza a campanha. Depois de brincar, cuidar da cria a tarde inteira. Antes disso, tá virar loucar ou morrer de canseira. Pede ajuda, mãe. Eu só precisava de alguém que me dissesse: tudo bem você tá se sentindo assim, tudo bem você às vezes ficar cansada, vai descansar. Não tem problema, isso não é ser uma mãe ruim, desleixada, que não tá nem aí pros filhos. Isso é cuidar de você, é cuidar dos seus filhos também. Apoia uma mãe, apoia outra, apoia uma... Pesquisas citam complicações no desenvolvimento social, afetivo e até cognitivo da criança, como efeitos dos problemas de saúde mental da mãe, com sequelas prolongadas ao longo de toda a vida do filho. Por isso, Maio Furtacor destaca a importância do acompanhamento psicológico perinatal, desde o planejamento do bebê, gestação, nascimento e durante toda a fase de transformação da família, pela chegada de um novo membro. Eu vim com a camiseta, com a frase do Michel Odan, que fala que para mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar a forma de nascer, né? Para que a gente, né, tenha crianças saudáveis, a gente precisa cuidar dos pais dessa criança. Para que esses filhos tenham a possibilidade também de, né, serem mais seguros, serem mais saudáveis, né, fisicamente, psiquicamente, enfim. Leva uma mãe, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe. Vamos então conhecer um pouco mais sobre a Irlanda, um país de povo hospitaleiro e muito caridoso.
Irlanda é um país e uma ilha no norte da Europa, na fronteira com a Grã-Bretanha. Quase um quarto da população do país vive na capital de Dublin. O país é considerado um dos melhores lugares para passar suas férias, que é diferente de um feriado de praia nos resorts do mar Mediterrâneo. Existem outros pontos que atraem viajantes. A presença de um extenso programa de excursão e a natureza inesquecível atrai muitos turistas europeus aqui. Os irlandeses são tão caridosos que a Irlanda tem o título de país mais altruísta da Europa. Pelo menos 70% da população irlandesa contribui para a caridade, o que faz o país ser ainda mais encantador. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais.